Oi, gente. Então, continuando as nossas aulas de HTML, HTML5, nesse tutorial eu vou fazer uma introdução ao JavaScript. Eu não vou mostrar assim com detalhes como que isso funciona, porque o plano é ter uma série de tutoriais para JavaScript, outra série de tutoriais para CSS e em cada uma dessas séries abordar com profundidade esses temas. Então, a gente sabe que a nossa página, as páginas que a gente estava criando até agora, a gente conseguia apresentar o conteúdo, mas não tinha muita interatividade. A gente vê páginas da internet com sliders, com pop-ups assim em HTML mesmo. A gente vê páginas na internet que quando você clica para fazer o login aparece um pop-upzinho também, um bloquinho para você já fazer seu login e senha. Isso daí é tudo feito com JavaScript. Porque o que o JavaScript faz? Ele serve para deixar as páginas mais dinâmicas e interativas. Então, só o HTML e o CSS a gente consegue mostrar o conteúdo com HTML. Com o CSS a gente consegue colocar um estilo, mudar o estilo desse conteúdo, deixar o conteúdo assim, mudar a apresentação. E com o JavaScript a gente consegue trabalhar e mexer com esse conteúdo, podendo deixar ele mais interativo. Então, eu vou mostrar aqui um exemplo nesse tutorial, só para vocês começarem a ter uma ideia sobre o que é o JavaScript. E eu também, nesse tutorial também, o objetivo é fazer uma introdução ao Bootstrap, que é uma biblioteca de JavaScript e CSS, que torna o nosso trabalho em HTML muito mais simples, porque já tem muita coisa lá que a gente não precisa implementar do zero. Ultimamente, ninguém faz uma página HTML do zero, assim. Todo mundo está usando algum framework aí, HTML e JavaScript, para poder facilitar o trabalho. Depois eu vou mostrar para vocês, vou fazer essa introdução ao Bootstrap também neste tutorial mesmo. Então pode ser um pouquinho grande esse tutorial. Então aqui eu tenho minha página HTML, eu vou colocar aqui uma div, como vocês sabem. Eu vou colocar aqui um ID, como eu falei, o ID a gente serve para utilizar no CSS e também no JavaScript. Dessa vez eu vou utilizar no JavaScript para a gente fazer uma brincadeira aí com essa div. Então eu vou colocar aqui o nome dessa div de bloco colorido, colorido, tá ali já, bloco colorido. E aqui dentro eu vou colocar assim um texto que é bloco que muda de cor. Coloquei ali errado, deixa eu colocar aqui, bloco que muda de cor. Então a ideia é fazer com que... Deixa eu colocar isso dentro de um P também. A ideia aqui é fazer uma brincadeira que a gente vai ter um botão na página e quando o usuário clicar nesse botão, ele vai mudar a cor dessa div da gente aqui. Agora eu vou criar um botão aqui. Eu não sei se... Eu acho que eu ainda não mostrei esse botão, essa tag botão, mas ela é uma tag que coloca um botão na tela. Então eu vou pôr um texto aqui nesse botão de muda a cor. Se eu abrir a página agora para vocês, a gente verá que isso não faz nada por enquanto. Então eu vou mostrar aqui. Bloco muda a cor. Eu clico aqui nesse botão, não faz nada. Então, o que eu quero que aconteça? Eu quero que quando eu clicar nesse botão, essa div aí onde está esse texto bloco que muda de cor, ele muda de cor. Então, como que a gente faz isso? É aí que entra o JavaScript. O JavaScript ele vai colocar aí umas funcionalidades na nossa página que vai incrementar aí a interatividade com o usuário. Então eu vou voltar aqui na minha IDE.
NetBeans. E eu vou falar para vocês como que coloca um JavaScript na página. Então a gente tem dois modos de colocar o JavaScript também na página. Não é o inline, como a gente viu no CSS, só que aqui é um pouquinho diferente. Em vez de style, eu coloco script, type, text, text JavaScript. Isso daqui vocês não precisam colocar, vocês podem colocar apenas script, assim, se vocês quiserem. Eu gosto de colocar isso daqui porque isso daqui é mais ou menos uma convenção que tem, mas o outro jeito também funciona do mesmo jeito. Então, o que acontece? Dentro desse bloco aqui que eu crio, eu posso colocar código JavaScript. Eu não vou aprofundar no código JavaScript nesse tutorial, como eu já falei, isso é trabalho para o tutorial futuro, mas já serve para ter uma ideia. Então eu vou colocar o código aqui e depois eu vou mostrar para vocês como que faz para importar JavaScript, arquivos JavaScript que está em algum diretório do nosso projeto, sem precisar colocar ele no nosso documento HTML, para facilitar a manutenabilidade. Então, deixa eu só ver aqui. Eu vou começar aqui esse script. Eu vou fazer aqui uma declaração de uma variável. Bloco está colorido. O que é essa variável? O que eu quero nessa variável? Essa variável será um valor booleano, que é difícil de explicar, mas é um valor que pode ser verdadeiro ou falso. Então, aqui eu vou colocar que é falso, que ela começa falso, porque quando a gente carrega a página, o nosso bloco não está colorido, ele está com fundo branco. E eu vou criar aqui uma função chamada muda cor. O que essa função faz? Quando ela for chamada, eu quero que ela mude a cor do bloco, mas eu quero checar se o bloco já está colorido ou não. Então no JavaScript eu vou fazer assim, ó, if, que significa se, é uma condição, depois no nosso tutorial de JavaScript futuramente eu vou explicar isso. Isso daqui é um sinal assim que fala não. Então eu vou, bloco está colorido. Então eu aqui nessa função eu vou fazer uma checagem. Se o bloco não está colorido, o que eu vou fazer? Eu vou mudar a cor do bloco. Então eu vou fazer aqui document.getElementById. Aqui eu coloco esse ID do bloco, que é bloco colorido ponto style ponto background color igual a, vou colocar aqui um azul. E aí eu falo que o bloco está colorido. O bloco está colorido vai ser igual a true. E aí eu vou colocar aqui nesse botão, eu vou colocar aqui uma ação para esse botão aqui, onClick, que é muda a cor. Gente, como eu já disse, a gente não precisa saber exatamente o que está acontecendo aqui. É só para ter uma ideia do que é o JavaScript e para que ele serve no HTML. Então, se eu voltar na minha página aqui, só ver aqui. Se eu voltar na minha página, a gente verá que quando eu clico aqui, ele muda de cor, muda para azul. Porém, se eu clico novamente, essa cor continua azul. O que eu quero fazer é assim, quando eu clicar novamente, ele volta a ser branco. Então, eu vou colocar aqui um else, um código else aqui. Código else. E aqui eu vou apenas copiar essa linha aqui. E essa daqui eu vou também copiar também.
Então aqui eu vou, se ele já tiver colorido, que é no caso aqui, se não está colorido, colore. Se está colorido, volta a ser branco. E aqui, o bloco está colorido, passa a ser falso. Então, com isso, se eu carregar minha página novamente, muda a cor. Então a gente consegue aí fazer umas brincadeiras aqui com o nosso HTML. Se eu vir aqui no Firebug e fazer a inspeção dessa div, a gente vê que aqui, ó, o que esse script está fazendo é alterando esse background tracinho color, esse elemento aí. Se eu mudar aqui, ele muda o valor ali para mim. A gente vê aqui que no HTML, esse background color, quando a gente está no JavaScript, se escreve diferente. Se escreve assim, ó, com a letra minúscula, em vez do tracinho a gente só põe a letra maiúscula. Mas isso daqui a gente não precisa prestar muita atenção agora, é apenas um detalhe. Mas a ideia é mostrar como o JavaScript funciona. Então, através do JavaScript, nossas páginas ficam mais interativas. Eu sei que isso é um exemplo muito pobre e que no começo é difícil assim o pessoal ficar animado, mas essa teoria aqui de base é muito importante para no futuro vocês criarem aplicações mais dinâmicas, mais bonitas e etc. Então, agora eu só vou falar mais uma coisa aqui de JavaScript. Eu falei que dá para a gente usar o JavaScript inline e eu falei também que dá para a gente criar um arquivo JavaScript e importar ele para o nosso projeto, e ele vai usar as funções do mesmo jeito. Então eu venho aqui, crio uma pasta chamada JS, por exemplo, e dentro dessa pasta JS eu vou colocar todos os meus códigos JavaScript. Então eu vou colocar aqui um código JavaScript, por exemplo, site, que será o nosso site.js. Então dentro desse arquivo site.js eu vou copiar isso daqui. Desculpe, estou solucionando. E ao invés de a gente usar esse código lá, a gente vai importar agora esse script aqui na nossa página. E a gente vai fazer isso do seguinte modo. Lembra que na imagem a gente tem um src? Aqui no JavaScript, nessa tag script, a gente pode fazer algo parecido. Deixa eu só colocar isso na mesma linha. A gente pode colocar assim, ó, src igual aí o caminho do JavaScript, site.js. Então, quando a gente faz isso, o navegador irá pegar o conteúdo desse arquivo JavaScript e irá importar nesse lugar aqui. É como se a gente colocasse aquele JavaScript aqui do jeito que a gente acabou de fazer, só que isso aqui é mais limpo e deixa o código, nossa página HTML com uma manutenção assim mais fácil, nosso projeto. Então, se eu salvar agora, a gente verá que continua funcionando como estava funcionando antes. Então eu clico aqui. Só que a gente importou de um modo diferente aí o nosso JavaScript. Então a ideia assim aqui nesse tutorial é fazer essa introdução do JavaScript, só para ter uma ideia como que ele funciona. Então saibam que essa é uma possibilidade a mais que a gente tem para as nossas páginas. Eu vou criar um tutorial de JavaScript mais para frente aqui. Agora, o que eu estava querendo falar também era sobre o Bootstrap. Eu vou mostrar aqui o projeto do Bootstrap. Vocês vão no Google e digitam assim, Bootstrap, B-O-O-T-S-T-R-A-P. A ideia aqui desse Bootstrap é criar um framework, ou seja, um código base para que a gente possa utilizar nos nossos projetos
para que a gente evite ficar refazendo várias coisas de um projeto para o outro. E outra coisa, atualmente a gente abre sites pela internet aí, a gente vê que a gente pode abrir o site pelo nosso celular, pelo nosso tablet ou pelo nosso computador. Então, o que esse Bootstrap ele garante para a gente? Ele faz com que os nossos sites se adaptem à tela do dispositivo que a gente está utilizando. Por exemplo, se a gente abrir essa página com o celular, a gente verá essa página mais ou menos assim. Deixa eu só ver aqui. Espera aí, travou aqui minha tela. Nossa, essa daqui travou de tudo. Agora saiu. Então, a gente verá a tela mais ou menos assim. Verá a tela tudo expandida. Então, hoje em dia a gente não desenvolve site somente para ser visto pelo navegador de pessoas que estão utilizando uma tela grande no desktop dela. A gente tem que desenvolver sites para pessoas também que estão vendo pelo celular, navegando pelo celular. Então, aqui a gente vê que esse site ele vai se adaptando de acordo com o tamanho da tela. Se eu mudar essa tela aqui, ó, a gente vê aqui que esses blocos aqui ficaram um do lado do outro. Isso é por causa do grid system deles. Mas a ideia agora nessa nossa série de tutoriais é começar a ver, terminar de ver um pouco de HTML utilizando esse Bootstrap, começar a ver CSS e JavaScript utilizando o Bootstrap também. Eu vou mostrar aqui para você. Então, esse aqui é o meu site, ele também está utilizando aí o Bootstrap por debaixo dos panos. E a gente vê aqui que o layout vai se adaptando aqui. Ele ainda assim é um site de teste ainda, não tem nada muito pronto, mas já dá para ter uma ideia de como funciona o Bootstrap. Então, a gente vai deixar para ver isso no próximo tutorial, como baixar e como configurar o Bootstrap nos nossos projetos. Então, até mais, pessoal.